Bom, pessoal, é isso aí. Acabou agora aí essa noite o jogo Corinthians e Fluminense pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Então eu vou fazer um breve comentário aí sobre como eu assisti esse jogo, o que eu achei. Bom, pra gente resumir um pouco, dá pra se dizer que foi mais uma exibição muito boa e decisiva do time do Vitor Pereira. Assim como foi contra o Santos nas oitavas, contra o Atlético Goianiense nas quartas, hoje contra o Fluminense na semi, o Corinthians passou em cima do Fluminense, fez uma grande partida em todos os aspectos, no ataque, na defesa. O Corinthians entrou com intensidade, pressionando a saída de bola, deixando o time do Fluminense desconfortável. E isso foi uma parte muito importante da estratégia que o Vitor Pereira colocou, que foi forçar o Fluminense a chutar para frente, o goleiro Fábio, porque aí a zaga do Corinthians, pelo tamanho dos zagueiros e o tamanho dos atacantes do Fluminense, a zaga do Corinthians ganharia com facilidade. Foi assim que saiu o primeiro gol, inclusive, num lance muito bonito, o gol do Renato Augusto. O goleiro Fábio chuta para frente, o atacante perde para o Balbuena, a bola vai em direção ao Roger Guedes, ele dá o passe ao Renato Augusto, chuta um lance muito bonito, um golaço. E o primeiro tempo do Corinthians, pelo menos uma metade ali, cerca de 30 minutos, o time jogou muito em cima, correndo, dividindo todas as bolas, colocando jogadores no campo de defesa do Fluminense, povoando a defesa deles para atrapalhar a forma de jogar. Isso, obviamente, dava para ver que era uma clara estratégia pensada muito pelo Corinthians e pelo Vitor Pereira. Então, no primeiro tempo, o Corinthians começou muito avassalador, como gostam de dizer aí. E vencendo por 1-0, ainda teve... O Fluminense teve uma ou duas finalizações mais perigosas ali que o Cássio trabalhou. Vem fazendo também uma temporada incrível, o Cássio, voltando à sua melhor forma. Segundo tempo, obviamente o ritmo do Corinthians diminui um pouco pelo cansaço dos jogadores, alguns com uma idade assim, principalmente o Renato Augusto. Então o Fluminense, pela sua maneira de jogar, não tem como você anular 100%, é muito difícil anular jogadores de qualidade como o Ganso, como o Natan, que entrou no intervalo. Então o Fluminense veio mais para cima no segundo tempo, criou alguma dificuldade, mas assim, nada que a defesa do Corinthians não conseguiu neutralizar. A solidez defensiva que o Corinthians mostrou também foi muito boa, coisa que não é em todos os jogos que apresenta. Entendeu? A forma que o Corinthians se defende, às vezes tem uns erros individuais, que essa noite não teve. Jogadores que, por exemplo, o Gil, que a torcida tem criticado bastante aí com razão, fez um bom jogo, conseguiu marcar muito bem, principalmente o Germancano, o próprio William, que entrou depois no decorrer do segundo tempo ali, não conseguiu criar nenhuma dificuldade assim para o Corinthians. O Ganso ainda foi o melhor jogador do Fluminense, segurando a bola, colocando alguns passes para frente, mas nada que tenha assustado muito a defesa corintiana. E foi se desenhando assim o segundo tempo. O Corinthians fez algumas alterações para dar uma refrescada no time, colocou o Juliano, colocou o Adson e colocou... Eu não vou lembrar agora qual foi o último. Matheus Vital. Matheus Vital ele colocou, o Vitor Pereira colocou também. E acabou que deu certo. Lá pelos 45 minutos, quando o Fluminense já tinha até tirado um zagueiro, tava com o time todo pra frente, o Corinthians faz 2 gols ali aos 45, outro aos 49 e mata a classificação. Um lance muito bonito, uma construção de mais de 1 minuto de toque pra lá, pra cá. Passa a bola por quase todos os jogadores do Corinthians e finaliza com um chute do Juliano dentro da área. Uma grande jogada de construção, de organização, mais mérito para o trabalho do Vitor Pereira. E o terceiro gol, um lance ali que a defesa do Fluminense meio desmontada, né, evidentemente. O Adson recebe a bola, ele cruza para o meio e o Felipe Melo faz um gol contra ali num momento de grande alegria para a torcida, obviamente. Né, a gente sabe do histórico do Felipe Melo, por assim dizer. E ali fechou a conta, né? O Corinthians passa muito bem pelo Fluminense. E agora a final vai ser Corinthians e Flamengo. Se não me engano, na semana que vem tem o sorteio
de quem joga primeiro em casa, né, o sorteio dos mandos, isso vai dizer muito. No momento, Flamengo é favorito. Eu diria que pelo menos 60-40 aí, se não for mais. Só que o Corinthians tem mostrado nesses jogos decisivos em casa que tem uma força muito grande com a sua torcida, com o trabalho, com o planejamento. O Corinthians se preparou muito para esse jogo, visto que tinha conseguido um bom empate na primeira partida. Então, no momento, Flamengo favorito, mas caso o segundo jogo seja em Itaquera, o segundo jogo do Corinthians seja em casa, e venha do Rio de Janeiro com, às vezes, uma derrota por um gol, ou até um empate, a chance do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil aumenta bastante. Eu acho que fica muito equilibrado, em caso de empate no primeiro jogo principalmente. Então, o cenário é esse, Corinthians passou, jogou muito bem, excelente partida, intensidade, força, velocidade, organização, realmente amassou o Fluminense. Então, agora a gente vai ter esse Corinthians e Flamengo, jogos vão ser dia 12 e 19 de outubro, então os times vão ter cerca de um mês para se preparar até lá. Vamos ter aí, vai ter jogos do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver como é que os times vão se planejar e organizar seus times até lá, beleza? Então, comentário de hoje é esse. Ótimo jogo do Corinthians, vai ser uma grande final. O Flamengo é ligeiramente favorito, mas se o segundo jogo for em Itaquera, o Corinthians cresce demais, tá bom? Então já sabem, se inscreve aqui no canal, o Instagram meu tá na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou, pessoal, e vamos continuar acompanhando o futebol aí nessa temporada, beleza?